A Fabiana perguntou: Doutora Beth, por que é tão difícil sair do relacionamento com um narcisista? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine. Olá, é um prazer ter você aqui hoje nesse vídeo do programa Doutora Beth Esclarece. Se você ainda não me conhece, eu sou especialista em dependência emocional, codependência, relacionamentos afetivos abusivos e saudáveis e narcisismo. Se você perguntar para alguém que está num relacionamento abusivo, especialmente com um narcisista, por que ele continua, eles têm justificativas, como idade, dependência financeira, os filhos ou como vão encontrar outro parceiro, medo de ficar sozinho e outras respostas comuns para qualquer um que pense em terminar um relacionamento afetivo. Isso pode ser difícil para qualquer pessoa, é claro. Então, a primeira coisa que é importante notar é que não somos anormais, porque temos dificuldades em terminar um relacionamento com um parceiro abusivo ou narcisista. O que provoca uma cola maior no relacionamento disfuncional, no caso da pessoa que sofre da codependência, é a decisão inconsciente de ficar no relacionamento apesar do custo extremamente alto que ele gera na pessoa. Eu me lembro de um homem codependente que conheci que disse uma vez: eu não sou do tipo de parceiro que vai embora, que sai do relacionamento. Na época eu pensei, como assim? Então, não importa o quão ruim esteja essa relação, ele não vai embora? Isso é realmente doentio. Então, se uma pessoa assim está com alguém que usa drogas ou trafica, que foi preso por transgredir a lei, que manipula, ofende, provoca medo, enfim, que faz inúmeros tipos de abusos, o codependente fica emaranhado com essa pessoa e muitos deles não têm a competência de dizer: para mim já deu, chega. E por que isso acontece? Há várias razões e aqui eu vou apresentar uma das mais importantes. Vou pegar o exemplo de um parceiro que faz coisas ilógicas, como por exemplo, diz uma coisa e depois diz que não disse, ou diz que daqui a pouco ele chega em casa e você está esperando. Daí passa 1, 2 ou 3 horas e ele não chega. E você liga para ele para saber o que está acontecendo, claro. E ele se irrita. Diz que você quer controlá-lo, que é ciumenta ou que tem algum outro problema. E mesmo que você argumente: você falou que chegaria daqui a pouco, 3 horas não são pouco tempo. E ele não assume de jeito nenhum. Isso é um grande sinal. Uma pessoa saudável, alguém que valoriza o relacionamento com você. Bom, em primeiro lugar, essa pessoa não faria isso. Mas se tivesse algum problema, ela ligaria para você para avisar e não deixaria você esperando 3 horas. Isso é respeito. Isso é o que a decência manda. Isso é o normal. Se a pessoa insiste em algo que não faz sentido, que não tem lógica, o codependente não consegue entender o que está acontecendo. Ele não identifica claramente como abuso ou maldade. Ele fica confuso e não consegue aceitar a realidade do que realmente está acontecendo. Por que isso acontece? Porque quando a pessoa era criança e sentia algo, uma emoção de tristeza ou raiva, um machucado no joelho, uma preocupação, sei lá, de um modo geral, ela era invalidada. Os pais às vezes dizem para os filhos: isso não é nada. Para que chorar como um bebê? E isso é só um exemplo de como os pais, muitas vezes, sem ter consciência disso, invalidam seus filhos. Uma mãe ou pai saudável poderia dizer para aquele filho que machucou o joelho: querido, está doendo, mas vai passar logo. Com esse simples ato, estaria validando a dor da criança. Quando os pais não validam o que a criança sente, pensa e percebe, ela sente uma incongruência entre o mundo interno e o mundo externo. E como os pais são as grandes autoridades para ela, ela pode decidir acreditar neles e não no que sente. É impossível para a criança entender que os pais não sabem o que eles estão fazendo ou o que eles estão dizendo. É muito mais fácil ela culpar a si mesma. Assim, ela cresce duvidando do que sente e aprende a invalidar as próprias percepções. Ela passa a entender que o que ela sente e percebe não importa. O que importa é o que o outro percebe. Tá fazendo sentido para você a confusão que dá na cabeça do codependente? E me conta se você está gostando desse vídeo até agora. Se sim, dê o seu like e também compartilhe com outras pessoas que você sabe que podem se beneficiar desse conteúdo. E você já está inscrito no canal?
Se não, faça isso agora, pois assim você me ajuda e também o canal a crescer. Isso é muito importante para o YouTube entender que esse canal agrega valor e oferecer os vídeos para outras pessoas que sofrem desses mesmos problemas. Bem, voltando. Um outro exemplo desses que eu vi no consultório é de uma paciente que disse que quando era criança e pedia alguma coisa para a mãe respondia: "Você é um poço de egoísmo." Isso marcou muito a paciente pela vida. Ficou programado na sua mente. Agora, crescida e com um parceiro narcisista, quando ela pedia alguma atenção ou demonstrava outra necessidade emocional, ele dizia que ela era egoísta, que só pensava nela. Nesse momento ela pensava: talvez ele tenha razão. Quando ela começou o tratamento comigo e revisitou esses exemplos da vida com o parceiro, nós vimos juntas que o egoísta era ele, não ela. Mas por que ela não pôde perceber? Porque ela aprendeu com os pais a não confiar na própria percepção e assim se tornou a perfeita vítima de um narcisista. Ainda usando o mesmo exemplo dessa paciente, além da invalidação, naquela frase, a mãe estava claramente reprovando aquela criança. E ela passou a tentar ser a filha perfeita para receber a aprovação da mãe. A criança precisa da aprovação dos pais e não tem discernimento para entender que os pais é que são problemáticos em alguns momentos, e não ela. Num momento como esse, ela entra num conflito e começa a buscar modos de agradar os pais para ser aprovada. O que uma criança faz nessa situação é se perguntar: talvez se eu tirar nota 10 na escola, ou se eu não pedir nada para eles, ou talvez se eu me comportar direitinho. Ou seja, a criança fica focada demais no outro para receber o que ela precisa. Daí, na vida adulta, quando o narcisista demonstra o mesmo comportamento de não atender às necessidades dela, o que ela faz? De novo, não valoriza as suas necessidades e repete os mesmos questionamentos. Talvez se eu não pedir nada para ele, ou se eu não falar a minha opinião, ou se eu fizer uma cirurgia plástica para ficar mais bonita, ou se eu aceitar as suas propostas absurdas na cama. É uma repetição do mesmo padrão. Então, quando o relacionamento ia cada vez pior com o narcisista, minha paciente se perguntava: será que eu não poderia mudar para fazer dar certo? Você percebe? Com imensa dificuldade de discernir o que está acontecendo, de entender que o narcisista está sendo egoísta e inadequado na relação, que ele está sendo problemático e que não há nada que ela possa fazer para mudá-lo realmente. Por causa disso, ela vai se anulando, ficando cada vez mais confusa. Foi assim que essa paciente chegou para mim, extremamente confusa com as suas próprias percepções. Por causa de histórias desse tipo na infância e outras até bem piores, o codependente tem uma crença altamente enraizada de que ele pode mudar o comportamento do outro e investe nisso com toda a sua energia e fica na relação, tentando de tudo até o momento em que ele percebe que o narcisista não tem capacidade de enxergá-lo, de vê-lo com as suas necessidades e que, faça o que fizer, o codependente não tem o poder de mudar o outro. Por mais triste que isso seja, essa é a percepção necessária para começar a pensar em sair dessa relação. Porque o narcisista não quer se relacionar, ele quer suprimento, mas não se relacionar na intimidade com alguém. E eu fiz o mesmo com os meus ex. Passei pelo mesmo drama, com outros detalhes, um pouquinho diferentes, mas no cerne é a mesma coisa. Até começar a enxergar melhor quem eu era e quem o outro era. Até decidir que eu tinha feito o melhor que podia e que eu mesma poderia atender às minhas necessidades emocionais, aprender a me amar como sou, a tirar o poder que eu colocava nas mãos do outro e trazer de volta para mim. Aprender que eu posso tomar conta de mim e que isso é suficiente. Tem sido uma longa jornada de recuperação, mas que tem valido a pena cada dia. E se eu fiz, outros também podem. É por isso que eu repito sempre que é importante fazer terapia especializada em codependência, curar a criança interior e desenvolver um modo adulto saudável para te conduzir na relação. E você, já conhece o meu curso sobre a criança interior ferida? Ele visa dar um grande passo na recuperação. Vou deixar um link aqui para você conhecê-lo. E conta para mim aqui nos comentários se você se identificou com esse vídeo, se ele contribuiu em algo para você. Quem sabe seu comentário se torna um novo vídeo. E se ele ajudou você, dê um like para demonstrar a sua gratidão. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva e compartilhe o vídeo com quem precisa desse conteúdo. Isso me ajuda muito e pode ajudar outras pessoas. Tenha uma ótima semana, beijos no coração e até o próximo vídeo.
I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine.